proporcionar esperança, socialização e crescimento sadio para crianças vítimas de violência e abandono. Há 15 anos, a Casa de Acolhimento Semente Viva é um lar provisório para quem está em situação de vulnerabilidade. Vamos conhecer mais no programa .org de hoje. Mais de 80 crianças já foram atendidas aqui pela Casa Lar Semente Viva. São histórias de quem sente na pele as consequências negativas da desigualdade social, da violência, da falta de carinho. Crianças que têm as vidas marcadas pela falta do convívio familiar. Elas chegam aqui encaminhadas pela Justiça, vindas de várias cidades de Santa Catarina. A casa funciona conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Denise é responsável pelo acolhimento das crianças aqui na Casa Lar. Desde o processo que elas chegam, Denise, como é que é o procedimento de vocês? Exatamente. Geralmente o Ministério Público, o juizado, o Conselho Tutelar nos liga, informando que essa criança, né, vai chegar. Aí geralmente sou eu quem acolho, né? Eu gosto de acolher porque eu já vou ter o meu olhar. É o receber mesmo. O receber, exatamente. Tanto para falar com o profissional, né? Buscar ali o histórico da criança, né? E também para acolher essa criança. Então a criança geralmente chega assustada, foi retirada da família, né? Então a gente acolhe mesmo, é o acolher, chegar, abraçar, né? Apresentar a casa, apresentar o espaço, apresentar as crianças que estão, preparar os tios, os cuidadores, né? A gente mostra o quarto, o lugar que ele vai morar, que ele vai dormir, o lugar que ele vai se alimentar, né? Então é esse fato mesmo, é o de acolher e porque essa criança vai passar um bom tempo na casa, né? Esse olhar, Denise, de que tem dois caminhos, vamos dizer assim, ou a criança acaba retornando para a família, depende de uma avaliação criteriosa. Sim. De vocês também, ou ela é encaminhada para adoção, é isso que acontece? Exatamente, né? A gente vai fazer todo o estudo, então quando a criança chega, a gente vai fazer literalmente uma investigação. A gente, né, começa a ligar para familiares, entra em contato com todas as instituições, escola, PAEF, Conselho Tutelar, né? A gente faz uma varredura para identificar se já teve denúncias, enfim, a gente busca todas, né, as alternativas para identificar se tem condições ou não dessa família, dessa criança retornar para a família. Se tem condições, nós trabalhamos. Se não tem condições, a gente faz um relatório bem minucioso, né, porque o juiz, ele não tá aqui para enxergar, ele não tem esse contato com a família, quem tem é a gente, né? Então os mínimos detalhes são muito importantes. Então a gente faz todo esse relatório todo detalhado, né, envia, e aí com base nisso tem essa decisão, né? Ou a criança encaminhada para adoção, ou ela retorna para a família. E depois, né, quando geralmente a gente faz o quê? Esse encaminhamento para a família, esse retorno, ele é feito bem gradativo. Tá. Para que nós possamos trabalhar essa família também. Né? Então, nunca é um lado só, né? Exatamente, porque às vezes essa mãe, né, também, às vezes, a questão de abandono, essa mãe também foi abandonada, né, na adolescência ou pelo companheiro. Então a gente também tem que resgatar essa família e trabalhar para conseguir devolver essa criança, né, e não ocorrer um novo acolhimento. Certo. E quando nós identificamos que não tem condição, né, de essa criança retornar, e a gente faz relatórios, enfim, reuniões com o juizado, né, indicando que essa criança não tem condição de retornar. E aí, muitas vezes, a criança vai para adoção, né? O projeto Semente Viva é mantido pela ACAGE, Associação Comunitária Amigos de Jesus, da Igreja Palavra Viva. Há 8 anos, Sheila é coordenadora voluntária. Existem 10 casas de acolhimento como esta em Florianópolis, 2 apenas mantidas pelo poder público, 8 são mantidas pela sociedade civil. É o caso aqui da Semente Viva, né, Sheila? Isso. Uma instituição que depende 24 horas de doações. 24 horas para mantermos as portas abertas, né? Eu sempre digo que é uma organização não governamental. Vamos entrar? Claro, vamos lá. Que funciona 24 horas por dia, 12 meses por ano, sem parar. Só que existe uma diferença. Uma empresa, ela tem um produto para sustentabilidade. A organização não. Certo. Né? Ela não tem um produto, ela depende de 24 horas de doação. Então, o que você está vendo aqui, desde a casa, que é um imóvel cedido por uma promotora de justiça aposentada, amiga nossa, né? E tudo que tem aqui foi doação.
E a gente depende 24 horas por dia, né? E como é que vocês buscam essas doações? Que tipo de ações vocês fazem para envolver as pessoas, para envolver essa sociedade mesmo? Então, eu sempre digo que comida é muito fácil da gente conseguir, é mais fácil, né? As pessoas se sensibilizam mais. Mas uma organização, ela não sobrevive só de comida. Nós temos conta de água, conta de luz, nós temos 9 funcionários regidos pela CLT, ou seja, nós temos toda a questão trabalhista. Então, é uma empresa, né? Embora tenha o aspecto de organização não governamental, mas funciona como uma empresa. Então, a gente faz muitos bazares beneficentes, nós temos um grupo de voluntários que nos ajudam sempre e a gente aciona, né? As redes sociais hoje são um grande instrumento. Aliadas. São. Muito bom, assim, quando a gente precisa de alguma coisa e realmente as pessoas se sensibilizam. Mas existe ainda um despertar que a gente precisa estimular nas pessoas enquanto doação, né? Eu costumo dizer que muitas pessoas, elas querem doar o que elas querem. Eu estou aqui como coordenadora voluntária, eu faço meu papel. Você talvez não tenha tempo para fazer isso, mas você tem recursos financeiros. Ah, não é muito, mas R$100 muitas vezes é o dinheiro que leva 3 dias as crianças para a escola. Né? E então, aquela história, cada um fazendo um pouquinho ou até doando o seu tempo. Tem gente que é aposentada, que é professora aposentada. Ah, eu posso dar reforço escolar, né? Ou eu posso me dispor a levar para fisioterapia. Então, formas de ajudar existem, né? Basta a pessoa querer. E tem um lado bacana, né, que você fala com orgulho, tem que falar mesmo, que são os casos das crianças que são encaminhadas para adoção, adoções tardias também, e que não acontece caso de elas retornarem para cá, né? Eu sempre falo, nós temos vários casos de sucesso de adoção tardia, né? Porque a gente fala em devolução, né? Porque hoje, infelizmente, existem muitos casos de adoção, de devolução na adoção. É um processo que não dá certo. Não dá certo e a família devolve, né? Graças a Deus aqui nunca aconteceu, espero que nunca aconteça. Porque eu digo, e se fosse um filho biológico? Você devolveria para quem? Essa questão da adoção tardia também você considera que as pessoas estão mudando um pouco esse olhar, essa cultura de não quererem só bebês recém-nascidos, pequenininhos? Eu creio também que seja pela questão da demora na fila de adoção, né? Embora as pessoas não entendam, mas hoje existem mais pretendentes do que crianças aptas para adoção. Então, esse perfil está mudando sim, há uma sensibilidade maior por parte das famílias de que a adoção tardia é um ato também de amor, né? E a gente costuma trabalhar aqui também o cuidado com o romantismo na hora de adotar, porque as famílias vêm com certo romantismo, eu vou adotar, e a gente desmistifica isso, porque a adoção não é romance. A adoção é uma adoção para a vida inteira. É alguém que você vai acolher e vai ficar com você para a vida inteira. O desmistificar seria cair mais assim na real mesmo. Dos desafios, né? Uma adoção tardia, ela tem desafios. Ela tem nuances, ela tem vertentes. Então, precisa realmente estar preparado para a adoção tardia. Mas é algo que está acontecendo com mais frequência e tem nos deixado felizes também. Nós temos o caso aqui de um menino que ele tinha 12 anos, ele não sabia ler nem escrever quando entrou aqui. Ele foi abandonado na porta de uma igreja, veio para cá. E para nós, a gente não via perspectiva de adoção para ele. E apareceu um casal de voluntários, gostou muito dele, hoje ele está numa família, está muito bem, mantemos ainda contato, muito feliz, e a família muito feliz com ele. Uma outra também, que foi uma das primeiras acolhidas, um dia ligou, tia Sheila, eu queria tanto ver a casa, e ela mora a caminho daqui, e eu fui buscá-la, ela também tem um filhinho. Quando ela chegou aqui no portão, ela olhou e disse assim, a minha casa, e começou a chorar. Eu e ela começamos a chorar dentro do carro, porque a gente passou a ser a família deles por um tempo. E aqui é um ambiente saudável, né? Eu sempre costumo falar, Maria Paula, que o acolhimento ele é UTI, ou seja, é a última saída para uma criança. Então ela só chega aqui no acolhimento quando todas as possibilidades foram esgotadas de ficar na família. Mas que essa UTI seja um ambiente prazeroso para elas, que elas se sintam em casa. Se você vê, a nossa casa ela tem o aspecto de casa, ela tem o cheirinho de casa, porque aqui é o lar delas. Até porque isso precisa existir de alguma forma, ser resgatado. Exatamente, então aqui a gente trabalha essa questão. Aqui é a casa delas, elas têm as roupas delas, elas têm o espaço delas, elas têm os seus direitos respeitados, os seus deveres demonstrados, né, para que a gente possa trabalhar essa criança para a reintegração familiar, seja na família ampliada, que seria na família dela, ou seja na família substituta para adoção.
A rotina da casa inclui diversas atividades desenvolvidas para estimular a criatividade, trabalhar a socialização entre as crianças, limites, respeito, organização, valores que muitas vezes não foram ensinados pelos pais ou responsáveis. Aqui, elas aprendem muito. Eu aprendi a fazer continha demais, com a tia Josi, aprendi de menos, aprendi a andar de skate, que eu não sabia, aprendi a andar de bike. Quando eu sair daqui, eu vou sentir saudade. Da comida da tininha, de todas as tias e de todos os meus amigos. Pra mim é legal, me sinto bem. Que daí aqui eu tenho os amigos, eu estudo, eu aprendo um monte de coisa. Eu senti bastante saudade de todo mundo. Josi é responsável pelo projeto pedagógico aqui da casa. E o que você repara é que muitas crianças, a maioria, acaba chegando aqui e com defasagem de aprendizado. É comum isso, né? Exatamente. Tivemos um caso de uma criança com 10 anos de idade, né? Não era alfabetizada, não conhecia nem as vogais, assim, não tinha noção, sabe? E você conseguiu uma abordagem, que é uma coisa que precisa de muito conhecimento, muito tato numa situação dessa, né? Sim. E você conseguiu uma abordagem curiosa que foi através de uma moto, conta pra gente. Exatamente, eu vinha para o trabalho de moto, né? E aí eu comecei a perceber que quando eu chegava, ele parava de fazer o que estava fazendo e seus olhinhos brilhavam, né? Então foi através da moto, né? Que foi onde instigou ele a ir para o aprendizado, né? Através de cores de moto, modelos de motos. Aí depois ele questionou, tia, quando fazer 18 anos, tem que saber ler? Eu sim, tem que fazer uma prova, né? Aí ele começou a despertar curiosidade, foi assim que a gente iniciou o processo de alfabetização com ele. Porque já que são crianças em situação de vulnerabilidade, acredito que o processo envolve muito mais do que ensinar, precisa quebrar algumas barreiras também, né, Josi? Exatamente, o lado emocional, né, mexe muito, né? Então a gente tem que ter essa técnica de aproximar, de criar-se um vínculo para, né, trabalhar com ele e aí chegando nele, aí fazer de fato a parte pedagógica. Josi, você também prepara toda a parte de atividades para as crianças. Sim. E é tudo programado, inclusive deixa já a semana programada para que os cuidadores executem. Como é que é isso na prática? Sim, a gente faz um projeto, né, onde eu direciono as atividades também para os cuidadores, são 4 cuidadores no total, 2 no plantão de dia e 2 no noturno, né, onde eu direciono abordagens com eles para estar aplicando com as crianças. Aí eles trabalham valores, limites, etiqueta à mesa, respeito, que o meu limite termina onde começa o seu e vice-versa. Então, são abordagens, né, mais tranquilas, mais incisivas, da forma educacional, educando mesmo as crianças para a realidade, para o dia a dia. São pequenas coisas que aqui ganham um grande significado. Exatamente. Às vezes a gente acha que é muito pequeno, mas pelo contrário, para ela já está tendo um trabalhar, né, com bastante dimensão assim, na vida delas. E alegria, Josi, eu vejo que aqui vocês têm essa coisa dos olhos brilharem quando falam do projeto, quando falam do envolvimento, e a alegria de ver, de constatar essa evolução, esse crescimento dessas crianças. É que assim, não tem nada paga ver ela sendo ressignificada. Acompanhar de quando ela chegou e quando ela está indo para uma oportunidade, ela tendo uma nova oportunidade, uma esperança, existe uma expectativa, uma esperança para essa oportunidade e não tem valor que pague, ou não tem como justificar essa felicidade que a gente acompanha com eles. O desafio é diário para manter a semente viva dentro de cada um destes moradores provisórios, crescendo e dando frutos. Mais do que um segundo lar, a casa é o único lar, é a referência que essas crianças têm. Graças ao trabalho e à dedicação de toda a equipe, a vida delas ganha um novo significado e a chance de ter novas oportunidades. Pessoal, lavaram as mãos? Vamos pro café? Vamos ter um cafezão? Vamos deixar? Muito bom! Então vamos. Tá uma delícia! Deixa eu sentar aqui também. Ixi, quem vai ceder, Maria Paula? Vai sobrar espaço pra mim? O programa .org fica por aqui. Você pode enviar sugestão de assuntos para nós através do e-mail que aparece na sua tela. Até o próximo programa.